Vamos falar sobre cores, que é um assunto bastante complexo. Vamos fazer um resumo, um apanhado geral, mas eu recomendo que vocês consultem na internet ou consultem alguns livros específicos para se aprofundarem no assunto. Aqui nós temos os 3 canais de uma cor de 24 bits, que ela utiliza 3 conjuntos de 8 bits. Então, no RGB, que significa Red, Green, Blue, a gente pode criar até 16 milhões de cores. E em cada canal desse, a gente faz o canal R, no canal G e no canal B, cada um carrega 256 tons, né? Que variam de 0 a 255. Então, nesses tons, quando combinados, formam as cores em cada canal, no R, no G e no B. O RGB opera por luz emitida, é um sistema aditivo. Ele é obtido pela adição de luzes de cores diferentes. Então, uma ausência de cores vai dar a cor preta. Se eu desligar o meu monitor, você não vai ver cor nenhuma. Então, os pixels serão apagados, ficará tudo preto. Não é isso? E quando você vê a cor branca, está emitindo luz na cor branca. Então, estão acesos os pixels ali naquela área e faz a cor branca. Já no sistema CMYK, que é o sistema gráfico, né, para gráfica, é uma cor de 32 bits. Ela utiliza 4 conjuntos de 8 bits cada. No C, no M, no Y, no K, temos 4 canais de 8 bits, que dá 256 também tons, do 0 ao preto total, que sobrepostos fazem as cores. Então, as cores são ciano, magenta, yellow e black, que é o ciano, magenta, amarelo e preto, né? O K de black é utilizado no lugar do B para não criar confusão com o B de blue. Então, em vez do RGB, que o B é blue, para não confundir o B aqui com o K de preto, né? Então, ela opera por luz refletida, ou seja, por isso que muitas vezes a gente tem confusão de uma cor que está sendo emitida no nosso monitor. Ela pode dar diferença na nossa impressora, porque na impressora ela é luz refletida. Então, a ausência de cores é a cor branca, ou seja, o nosso papel está branco. Para ele ganhar a cor, ele vai receber a tinta nele para poder apresentar para os nossos olhos aquela cor. Então, ele é um sistema subtrativo, que é o C, o M e o Y, que os 3 juntos no papel vão formar a cor preta. Ele, ausente de cor, ele vai ficar branco, não é isso? Então, quando vai no papel o C, o M e o Y em 100%, faz uma cor amarronzada, um marrom escuro, não o preto total. Aí o que fizeram? Acrescentaram mais um pouco o K, que é mais um pouquinho de preto, para poder compensar essa ausência de preto total. E aí criou o CMYK, e aqui vocês podem ver no diagrama tanto do RGB quanto do CMYK, você vê as cores opostas. Por exemplo, a oposta do magenta é o verde, do ciano é o vermelho, do amarelo é o azul do RGB. Certo? E no RGB, a ausência de cores aqui é ao contrário, né, do RGB para o CMYK. No CMYK, total é preto. E no RGB, total é branco. E as cores opostas outra vez, do vermelho é o ciano, aqui dentro estão as cores do CMYK, e aqui fora as cores do RGB, que são as cores opostas. Vocês já vão ver para que é importante saber isso. Então, a cor é medida pelo seu comprimento de onda. A luz pode ser comparada a uma onda de energia com picos como se fosse picos e vales. Quando você analisa o histograma de uma imagem, você vê os picos e vales dessa luz, né? Como as ondas normais, o valor da energia da luz é fornecido pela distância entre duas ondas. Então, nós reconhecemos comprimentos de ondas diferentes
como cores diferentes. Um comprimento maior é reconhecido como a cor vermelha, enquanto os menores são reconhecidos como a cor azul. A luz pode ser composta de diversos comprimentos de onda. A luz branca contém todos eles. Nossos olhos nos iludem e misturam os comprimentos de onda, formando um só valor ou uma só cor. Então, nós somos enganados, né? Se você pegar agora uma lupa, se tiver uma possibilidade de pegar uma lupa e colocar nessa área branca, vocês verão que vocês vão ver na lupa, né, os pixels acesos na tela. No vermelho, vocês também verão alguns pixels, mas também verão mais do red que estarão acesos. Então, aqui no vermelho, vocês vão ver somente os pontos vermelhos ativados. Já no branco, vocês vão ver 100%, todos os pontos em 100%. Vão ver o red, o green e blue acesos aqui, se der um zoom. Tá? Só que tem que ser com uma lupa. Coloque uma lupa na tela do seu computador. E na cor púrpura, vocês vão ver 0% de verde, 50% de vermelho e 50% de azul. E aqui no preto, se você também desligar o seu monitor, você não vai ver cor nenhuma porque os pixels estarão apagados. Então, essa visão sua com a lupa, você verá os bits acesos, né, os dados do seu monitor, ali os pixels, mostrando o red, green e blue. E se você também verificar a cor que está pintada, você vê que o valor do R está em 255, que é o máximo, que vai de 0 a 255. Então, se você quiser 50% dessa cor no RGB, usando RGB, teria que fazer a mistura toda com as porcentagens de 0 a 255, com os valores, né? Então, aqui não opera por porcentagem, sim por valor de 0 a 255. As cores HSB e HSL é o modelo dos puristas, né? O HSB significa H é o tom, né? Hue, saturation e brightness. Então, é saturação e brilho. Também conhecido como HSL. O L é de lightness, que é luminosidade. Então, ele é relacionado à nossa percepção da cor. O tom é equivalente ao comprimento de onda da cor, a saturação é a intensidade do comprimento de onda e o brilho é a quantidade total de luz. Então, RGB e CMYK são modelos de cores baseados em limitações impostas pelo hardware e pelos materiais disponíveis. Por exemplo, os monitores, né, que eles são limitados, as cores são limitadas porque são baseadas nesses hardwares. E as tintas de impressão também, elas são, a gente vai basear, são modelos de cores CMYK, porque também depende do material. Muitas vezes uma tinta magenta de um determinado fabricante é diferente de uma magenta de outro fabricante e tanto com outras cores também acontece isso. Pode dar muita diferença na hora de imprimir numa gráfica e de imprimir em outra ou numa impressora para outra. Então é sempre bom você fazer teste para ver como que é o comportamento da sua impressora com as cores. A cor indexada, ela trabalha com as paletas de cores. Ela salva um arquivo com menos cores. Então, quando você não precisar de milhões e milhões de cores, como o RGB faz 16 milhões, você pode salvar o seu arquivo de bitmap de um tamanho menor com menos cores. Aqui nessa imagem, por exemplo, dessa carinha, a gente tem apenas 4 cores. Então, para que salvar em JPEG, que ele salva em 16 milhões de cores? A gente pode salvar em cores numa paleta.
Aí o que o arquivo faz? Ele salva apenas esse arquivo com 4 cores e associa a cada cor dessa um bit. Então, cada uma das 256 cores de uma paleta utiliza os 24 bits do sistema de cores RGB. Para você fazer primeiro, para você transformar uma imagem com menos cores, primeiro você tem que fazer ela em RGB normal, para depois descobrir quantas cores que ela ficou e quanto que você pode reduzir para transformar em paleta de cores. Aqui nós temos duas imagens. Essa está em RGB e essa eu transformei em CMYK. Então, para transformar no CorelDRAW é só colocar bitmap, modo, e aqui você transforma nos modos de cores. Então, CMYK para gráfica, RGB para usar para fazer material no seu computador mesmo. Você pode diagramar um livro todinho com as imagens em RGB para depois, no final, quando for salvar todo, fechar o arquivo, aí você coloque todas em CMYK. O que eu queria mostrar aqui também é que se sua imagem, você quer mexer na intensificação do contraste, aqui você vê o comprimento de onda das cores e você vê o antes e o depois quando arrasta. O triângulo de cima, vamos fazer um visualizar, você vê que ele veio, as ondas vieram mais para o lado branco. Se eu trouxer o triângulo para o lado escuro, eu estou levando todas as ondas para o lado claro, então a imagem vai clarear. Se eu quiser escurecer, eu pego o triângulo da esquerda e vou levando para a direita. Então você vê que a sua onda veio para o lado escuro, né? E você vê que ela escureceu. Tá? E aqui também você regula os tons claros e os tons escuros. Também podemos fazer efeito de ajustar, equilibrar cores. Aqui você vê a cor oposta. Por exemplo, a cor oposta do ciano é o vermelho, do magenta é o verde, o amarelo é o azul. Se você levar o nosso controle para o magenta, a imagem vai ficar mais magenta. Se levar para o lado do verde, vai ficar mais verde. E assim sucessivamente. Aqui nessa outra imagem, que ela está em CMYK, você pode também mexer nas cores. Vamos redefinir. E vou levar para o lado azul, ela vai ficar mais azulada. Amarelo, mais amarelada. Então, quando você quiser regular alguma cor, você sempre vai levar para o lado que você quer tirar ou colocar aquela cor. Então, eu queria que vocês dessem uma estudada, procurassem na internet e comentassem nos nossos fóruns. Não esquecer nunca de entrar no site e observar todo o material disponível.